Beleza. Olá a todos, começamos aqui a penúltima semana do ciclo Trajetórias de Pesquisa. Hoje a nossa mesa vai falar sobre história e regimes autoritários. Nós temos duas apresentações, a primeira delas é do professor mestre Caio César Vioto de Andrade. O Caio, ele é graduado e mestre em História pela Unesp de Franca, onde atualmente ele faz o doutoramento com o financiamento da CAPES. Ele trabalha assuntos relacionados a patrimonialismo, economia cafeeira, Primeira República, história da administração pública no Brasil, e hoje a sua apresentação é intitulada Reforma Administrativa e Regime Militar Brasileiro, de 1964 a 1985. Caio, agradeço mais uma vez o seu aceite em compor aqui o evento, trazendo a sua pesquisa, a sua trajetória, e a palavra é sua por meia horinha. Ok, vocês estão me ouvindo bem? E vendo a imagem? Sim. Sim. Então eu vou começar falando um pouco aí da minha trajetória, né? Antes de entrar propriamente no tema da minha tese. E como a gente já está aqui chegando mais para o final, né, das mesas, né? Muitas questões já foram abordadas. Então, eu acho assim que da minha perspectiva, eu poderia contribuir assim além do tema da tese, com duas questões, né? Uma é a mudança, né? Eu entre o mestrado e o doutorado, eu mudei de tema, mudei de orientador, mudei de linha de pesquisa, e também a interdisciplinaridade, porque principalmente na tese eu trabalho muito com outras áreas, né, que não são só que não é só a história, né, também a ciência política, a administração pública. Então, eu na graduação, né, diferente de muita gente que depois acaba indo para pesquisa, eu não fiz iniciação científica. Quando eu entrei na graduação, eu já queria, né, já pretendia fazer pós, fazer mestrado depois, mas acho que, como muita gente, eu não sabia muito bem, né, como que funcionava. Aí depois, ali pelo primeiro, segundo ano, eu fiquei sabendo, né, sobre o que era iniciação científica e tudo mais, só que eu não fui atrás, né, até porque eu não tinha muito bem definido qual que era o meu interesse de pesquisa, né? O que eu efetivamente queria pesquisar. E eu só fui atrás disso no terceiro ano, né? Quando a gente tem que fazer o TCC, né? E na disciplina de iniciação à pesquisa, né? A gente tinha que entregar já o projeto de TCC, ir atrás de um orientador e tudo mais. E aí eu, né, comecei a ter que definir ali, né, um tema. E na minha época também, o TCC ainda era exigido que fosse monografia, né? Eu terminei a graduação em 2012, né? Agora, se não me engano, tem outras possibilidades, né? Pode ser artigo ou projeto de mestrado. E aí, né, um dos temas que eu gostava era economia, né? História econômica. E aí eu fui procurar o professor Pedro Tosi, né? Que ministrava essa disciplina, só que o meu tema, ainda no TCC, não era o mesmo tema do mestrado. Aí, enfim, fiz o TCC, terminei a graduação, e no final da graduação eu também não prestei o mestrado direto, né? Eu ainda dei um ano, fiz a disciplina do professor Pedro como aluno especial, né, no ano seguinte, 2013, e fiquei fazendo o projeto, né, de mestrado e estudando para a prova. E aí o meu projeto era sobre intervenção do Estado na economia cafeeira durante a Primeira República, né? Que já tinha um pouco a ver com o tema que eu tinha trabalhado no TCC, mas no TCC eu abordei ali as crises
econômicas nos Estados Unidos, no século XX, enfim. E aí depois eu meio que desloquei esse meu interesse para a área de orientação, né, do professor Tosi. Só que, paralelamente a isso, eu também prestei o mestrado em ciência política na UFSCar, e também com um tema diferente, que era sobre o Programa Nacional de Desburocratização do final do regime militar, que é um pouco, assim, uma parte do tema que eu trabalho agora na tese. Aí eu passei nos 2 mestrados, né, e aí eu resolvi ficar aqui, né, continuar na história. Só que aí no final do mestrado, não bem no final, ali, mas no começo do segundo ano, eu soube, né, que o professor Pedro não iria abrir mais vaga, né, nos outros anos para o doutorado, e aí, se eu fosse continuar no mesmo tema, ou eu teria que ir para outro programa, ou eu teria que mudar de tema, né, encaixar em algum tema que tivesse orientação aqui. E aí eu fiquei sabendo da professora Rita, né, que é a minha atual orientadora, e, né, fui conversar com ela, e aí eu falei que eu tinha sido aprovado no mestrado lá em ciência política na UFSCar, mas eu tinha preferido ficar no mestrado aqui, que eu tinha esse projeto lá que trabalhava com o final da ditadura, questão de instituições políticas, né, administração pública, reformas, enfim. E aí ela se interessou, né, por me orientar. E aí né, comecei a desenvolver mais ou menos o projeto que eu estou agora, né? Que quando eu entrei no doutorado também não era exatamente o mesmo projeto da minha tese de agora. Eu mudei, né, ao longo mais ou menos na metade do doutorado, eu mudei um pouco o recorte, que eu tinha começado com um projeto que ia ali do final da ditadura, né, de 79, que foi quando teve essa reforma aí do Programa Nacional de Desburocratização, até 98, que foi quando teve a reforma entre 95 e 98, teve a reforma do Estado no governo FHC. Só que aí eu começando a pesquisar, né, sobre o tema ali, da primeira parte do tema, né, que era do final da ditadura, eu tive que fazer ali toda uma contextualização do período anterior, né, eu não achei que daria para começar direto, falando de 79 para frente, né, teria que fazer toda uma contextualização. E aí começou a ficar muito, muito grande, né, essa parte. E aí eu resolvi, né, junto com a minha orientadora, que eu iria pegar a parte só da ditadura militar, mas iria expandir ela para o período anterior, né, desde o início do regime militar, em que teve uma outra reforma antes dessa de 79, que foi a de 77, a de 67. Né? Então, assim, né, eu tive várias mudanças aí, né, e sempre trabalhando com outras disciplinas também, né. Inclusive, mesmo quando eu estava no mestrado, trabalhando com o tema da minha dissertação, eu cheguei a apresentar trabalhos com publicação em anais, sobre o tema que seria o do meu mestrado na UFSCar, né, que é mais ou menos o da tese agora. Apresentei em evento de ciência política, em evento de direito. Depois, agora no doutorado, eu já apresentei em evento de administração pública, de economia. Então, eu trabalho muito com essas outras áreas também. Até porque na história, propriamente, a gente quase não tem nenhuma referência aí sobre história da administração pública, né? Tem ali das questões, por exemplo, na ditadura militar, né, da questão propriamente política, né, do Estado, muitas vezes de história econômica, né, que também é um tema que tangencia ali, mas de administração pública propriamente
a gente não tem, né? Esse é mais um tema que é propriamente da administração pública e da ciência política, né? Mas que aí eu resolvi tratar dele de maneira histórica, né, digamos. Eu vou colocar aqui o slide agora para falar um pouco propriamente da minha tese. Né? Aqui. Bom, vocês estão vendo aí? Acho que eu não vou. Pode falar por Sim, áudio que eu não vou. Tá. sim, a gente está vendo. Só coloca para projetar. Isso, Isso, vou deu colocar aqui. certo. Tá. Bom, então. Quanto tempo ainda tem? 20 minutos. 20 minutos, tá certo. Então, assim, como o meu tema não é um tema tradicional, né, da história, então eu queria antes fazer aqui uma introdução, né, igual, por exemplo, os temas mais clássicos aí, né, como escravidão, Idade Média, todo mundo entende um pouco, já viu alguma coisa, né, na graduação, enfim. E da minha pesquisa agora da tese especificamente, né, eu trabalho com as reformas administrativas no regime militar. E, né, a primeira coisa, assim, para contextualizar é o que seria uma reforma administrativa, né? A gente está vendo aí, né, quem acompanha o noticiário político, que agora a gente tem um projeto, né, de reforma administrativa no Brasil, mas, evidentemente, não é a primeira vez, né? A gente já teve várias iniciativas de reforma administrativa no Brasil e, evidentemente, no mundo. Então, né, não vou ler aqui todo o slide, mas basicamente uma reforma administrativa ela é uma política pública que busca mudar, melhorar a performance do setor público, né, a performance da burocracia. E isso pode ser feito de diferentes formas e também com diferentes objetivos, né? Pode ser feito por uma questão fiscal, por exemplo, né, para diminuir custos, pode ser feito para melhorar determinadas políticas públicas, pode envolver criação de órgãos, né, extinção de órgãos, né? Então eu coloquei aqui uma definição mais genérica aqui, né, que é do Flávio da Cunha Rezende, que é um cientista político que trabalha com essa questão das reformas administrativas. E uma outra definição, né, aqui a partir fiz uma tradução livre aí, né, a partir do Pollitt e Burkhardt, no final aí dos slides tem algumas referências, né, que eu usei. É uma tentativa deliberada, né, de mudar estruturas, processos, culturas organizacionais para melhorar o desempenho do setor público. E pode abranger reorganização de ministérios, de outros órgãos, não necessariamente quando se tem uma reorganização ministerial, por exemplo, né, que se cria ou se extingue ministérios e outros órgãos da administração pública, não necessariamente isso é uma reforma administrativa, mas praticamente toda reforma administrativa envolve isso também, né? No Brasil, inclusive, a criação de ministérios ou de órgãos específicos para tratar da própria reforma administrativa. E outra questão também é o processo de recrutamento, treinamento, promoção e avaliação dos servidores, né? Então, a reforma incide muito sobre a situação dos servidores, né? A forma como eles são recrutados, os mecanismos de promoção, avaliação de desempenho, né? As reformas, geralmente, elas têm o objetivo de mudar esses processos e também das relações entre os cidadãos, né, que são os usuários, e os serviços públicos, né? Aí entra muito a questão de desburocratização, né, de
facilitar determinados processos, né? Quando o cidadão tem uma demanda junto ao Estado, né? De facilitar ali, né? A vida do cidadão comum, né? Que recorre ao Estado. E esse objetivo de funcionar melhor, ele também pode significar diversos aspectos, né? Ele pode significar gastar menos, pode significar mais transparência, né? Que é o termo aí que se usa, uma tradução de accountability, né? Que é um termo muito usado aí na ciência política, na administração pública, ou atingir determinados objetivos, né? Melhorar determinadas políticas públicas, enfim. E nem sempre se consegue fazer isso de maneira... tudo isso junto, né? A eficiência, então, ela está ligada mais aos meios, né? Reduzir custos, reduzir tempo. A eficácia está ligada aos fins, né? Que é atingir determinados objetivos da política pública. E a efetividade ocorre quando há uma combinação dos dois, né? Quando se consegue fazer mais coisas em menos tempo e com menos custos. E aí no Brasil a gente tem uma periodização da administração pública, né? Aqui no caso eu usei esse autor, que é o Frederico Lustosa da Costa, que ele é da própria área de administração pública da Federal Fluminense. E ele é um dos únicos autores aí que trabalha, apesar dele não ser da história, mas ele trabalha com uma abordagem mais propriamente histórica da administração pública. E aí ele faz essas periodizações aí, né? Não vou ler uma por uma aí, mas basicamente desde 1808, né, que é o marco da vinda da família real, né, que é quando se transfere, de fato, o aparato burocrático, o aparato administrativo de Portugal para o Brasil. Depois aí tem o Segundo Reinado, a Primeira República, e a partir de 1930, né, com a Era Vargas, que se considera que se começa propriamente a burocratização do Estado, né, a profissionalização do Estado, que é quando são instituídos os concursos, né, o recrutamento de servidores por meio de concursos públicos, uma relação mais impessoal, né, dentro da burocracia, e os outros períodos aí, né, o período, por exemplo, de 64 a 89, chamado de modernização autoritária, depois o período da década de 90 do gerencialismo, enfim. E aqui a gente tem uma outra periodização também, que foi feita pelo Bresser Pereira, né, que é uma figura aí bastante conhecida, que ele foi ministro do MARE, que era o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, no governo FHC, né, no primeiro governo FHC, entre 95 e 98. E o Bresser, ele é ainda, né, do Departamento de Administração Pública da FGV, né, que é aí uma das escolas mais tradicionais de administração pública. E ele levou toda a equipe dele aí, né, para o ministério, enfim. E ele também fez toda uma teorização, né, para justificar a reforma, né, e para explicar a necessidade de reforma, que inclusive aparecia no documento oficial da reforma de 95, que era o PEDRAE, né, o Plano Diretor da Reforma do Estado. E aí ele dividia a administração pública no Brasil em 3 fases, né? A patrimonialista, que seria desde a colônia até 1930, que seria marcado por essas relações de nepotismo, de clientelismo, de uma burocracia que ainda não era profissional, não era racional. Depois, né, como eu já falei aqui antes, a reforma propriamente burocrática, né, que trouxe essa profissionalização e racionalização, né, do serviço público, que inclusive foi baseada nas experiências principalmente britânica, né, também um pouco da francesa e americana. Sempre tem, né, as reformas no Brasil, elas sempre são feitas
com referência a reformas que foram feitas em outros lugares. Inclusive, muitas vezes tem um gap aí de muitos anos, de muitas décadas, né? Então, o que já era ali paradigma na Europa, nos Estados Unidos, no século XIX, começou a ser feito no Brasil só nos anos 30, né? E a gerencial, que era que o próprio Bresser se propunha fazer, que foi a partir de 95, né, que seria a partir de 95, e que era também influenciada pela chamada New Public Management, né, nova administração pública, que era uma tendência de reformas administrativas, principalmente no mundo anglo-saxão ali, e que começou na década de 80 e 90. E, além disso, né, no século XX, a gente tem os 3 marcos de reforma, né? Essa de 37, né, que é considerada a primeira, né? A de 95, como eu falei, e no meio delas, a gente tem a de 67, que é aí uma parte da minha pesquisa, né? Que foi feita com o Decreto-Lei 200, que ela já identificava aqui alguns problemas oriundos do modelo burocrático, né, do modelo do DASP, né, que é o Departamento de Administração do Serviço Público, e propunha, né, uma reforma desse sistema. E desde os anos 50, já tiveram outras iniciativas, né, de reforma. No próprio segundo governo do Vargas teve uma em 52, depois no JK teve mais 2 iniciativas, teve uma no Jango, inclusive que ela foi aproveitada, né, o modelo lá da reforma do Jango, ela foi aproveitada pelos militares, né, em grande parte. Então era uma questão que já estava na agenda ali, né? Os players políticos da época, né, independente da orientação política, da orientação ideológica, independente de ser no período democrático ou no período autoritário, já tinham essa ideia de que era necessário fazer uma reforma da administração pública para superar esse modelo anterior, né, da era Vargas. E aí, né, uma outra questão aí que eu peguei também do Frederico Lustosa da Costa, que é de como trabalhar, né, com o Estado e com a administração pública enquanto objetos. E aí ele toma como referência o Pierre Rosanvallon, né, que é um livro que eu vi a citação dele nesse artigo aí do Frederico Lustosa, mas que eu não consegui achar ele eu acho que não existe a tradução dele, né, que chama, a tradução é mais ou menos História do Estado na França, de 1789 aos nossos dias, né? Eu inclusive procurei se existia em inglês, não consegui ter acesso, né? E nas outras obras do Rosanvallon, ele não fala diretamente dessa questão, né? Então eu trabalhei aí indiretamente. Que ele fala aí, né, o Frederico Lustosa da Costa, a partir do Rosanvallon, coloca esses imperativos metodológicos, né, para trabalhar com o Estado e a administração pública enquanto objeto, que seria esse tratamento do Estado, né, e da administração não como algo global, né, não como um bloco só, mas como várias partes e que dependeriam, em grande medida, né, dos indivíduos, né, que trabalham ali no Estado, né, sejam os políticos, sejam os burocratas, né, e que eles também têm determinadas ideias políticas, determinadas ideologias, determinadas representações sociais, né? Então, é uma ideia de trabalhar com o Estado e com a administração pública a partir dos atores que o compõem. E aí a gente tem uma outra abordagem aí da ciência política e da administração pública, que é o de empreendedores de políticas públicas, né? Que são basicamente aí indivíduos, né, que
podem ser políticos, podem ser burocratas, podem ser acadêmicos, né, que se dedicam a propor, né, aí, políticas públicas, podem ser não só em relação à reforma administrativa, mas em relação a várias outras políticas públicas, né. O Bresser Pereira, por exemplo, pode ser considerado aí, né, como eu citei, um empreendedor de políticas públicas, né. Inclusive, a gente tem trabalhos acadêmicos, né, sobre isso, principalmente na área de ciência política. E uma das autoras que trabalha isso no Brasil é a Ana Cláudia Capella, né, que inclusive é da Unesp de Araraquara, né, do curso de administração pública. E aí, chegando aqui mais perto do meu tema, eu trabalho muito essa questão, né, de quem eram os empreendedores da reforma no regime militar. E que eram ali, basicamente, esses três personagens aí, né, o Hélio Beltrão, o José Teixeira Dias e o João Paulo dos Reis Veloso, e eles eram aí, personagens que já estavam na vida pública ali, desde, principalmente o Beltrão e o Dias, né, o Reis Veloso é um pouco mais novo que eles, eles estavam na vida pública ali, né, trabalham em diversos departamentos, ministérios, desde a década de 30, né? Eles estudaram nos Estados Unidos também, na década de 40, então eles pegaram toda essa influência ali, né, das práticas administrativas, né, dos Estados Unidos, e eles tinham ampla autonomia delegada pelo governo, né? O regime militar, ele trabalhava muito dessa forma. Os militares delegavam aos civis, né, ao que eles chamavam de uma tecnoburocracia civil, o comando de algumas áreas aí, né, tanto da economia e de áreas mais políticas. Então, em 64, foi criada a Comestra, que era a Comissão de Reforma Administrativa, que foi criada a partir do Ministério do Planejamento, né, que foi institucionalizado ali, ele já existia como Ministério Extraordinário desde o governo Jango, e ele foi institucionalizado a partir do governo militar, que teve como ministro o Roberto Campos, né, que é uma figura, o primeiro ali dos ministros, né, de 64 a 67, foi o Roberto Campos, que era uma figura aí bastante conhecida também. E dentro dessa comissão tinham esses atores, né? O Hélio Beltrão e o Dias, né? O Hélio Beltrão, inclusive, foi ministro do Planejamento depois do Roberto Campos, e depois do Roberto Campos, depois do Hélio Beltrão, aliás, foi o Reis Veloso, que era secretário, né, do Hélio Beltrão no Ministério do Planejamento. E aí, no primeiro governo ali do regime militar, tem essa reforma do Decreto-Lei 200, né, que eles faziam um diagnóstico de que a administração pública era excessivamente rígida, centralizada, e que ela não seria capaz de atingir aos objetivos, né, de desenvolvimento nacional e nem as demandas dos cidadãos, né. Então, eles empreenderam essa reforma do Decreto-Lei 200, que instituiu, por exemplo, a administração indireta, né, dividiu a administração pública, na verdade, né, em administração direta e indireta, que são algumas figuras aí jurídicas e administrativas que existem até hoje, né, como as fundações, as autarquias, as empresas de economia mista, enfim. E também eles procuravam recrutar parte da burocracia não por concurso, mas por contratação, porque eles diagnosticavam que havia uma ausência de quadros qualificados e que esses quadros mais qualificados, eles não teriam interesse em trabalhar na administração pública no modelo que era anteriormente. Então, por exemplo, um engenheiro queria trabalhar numa empresa estatal, ou um administrador queria exercer algum cargo de chefia ali em alguma repartição, ele considerava-se que ele teria muito mais ganhos enfim, muito mais prestígio no setor privado. Então, a saída foi criar aí a administração indireta para poder recrutar esses quadros, né?
e que eles teriam, além deles ganharem mais do que na administração direta, eles teriam mais flexibilidade também, eles não precisariam, por exemplo, ter dedicação exclusiva, né? Poderiam continuar com o trabalho no setor privado, enfim. E depois, né, depois, nos anos 70, a reforma fica um pouco, se torna um tema mais secundário, né? Apesar dela continuar, e depois ela volta no último governo militar, né? Com o Hélio Beltrão voltando ali, né, no governo Figueiredo, a ser ministro do Ministério Extraordinário para a Desburocratização, né? Que institui o Programa Nacional de Desburocratização. Então tem essa agenda de reformas, ela vai variando, né, ao longo do regime militar, né? Ela é uma agenda prioritária no primeiro governo e no segundo, depois nos anos 70 ela fica meio secundária, e depois no último governo ela volta. E aqui só para fechar, né? Como eu disse, existem muito poucas, quase nenhuma referência desses temas feita propriamente por historiadores. Então, a historiografia que eu trabalho, muitas vezes, é a literatura de ciência política, de administração pública, de economia, que trata dessas questões. São análises históricas, né, também, mas feitas por outras áreas, feitas não por uma abordagem histórica. E muitas vezes elas têm uma visão meio teleológica, né, meio etapista, né, da história, muito panorâmica, né, pouco preocupada com detalhes, e também uma preocupação muito com os resultados, né, com quais foram os desdobramentos dessas reformas. E eu procuro trabalhar mais com como que surgiu o interesse em fazer essas reformas, né? Quais eram as discussões ali entre os atores que estavam incumbidos dessas reformas. E aí, para isso, eu procuro aproximar alguns conceitos, algumas abordagens dessas áreas e da história, né? E propriamente da história política. Por exemplo, essa questão dos empreendedores, eu aproximo dessa ideia da história política, né, que teria, da nova história política, aí, com o Remon, né, que teria uma autonomia maior dos atores políticos, né, que eles não estariam muito condicionados por uma estrutura maior, né? Ele procura fazer esse diálogo com a escola do Zanalli. Essa ideia da história em seu fazer-se, né, do Rosan Vallon, que é como os atores entendem a própria situação, né, e criam perspectivas, né, de ação. Isso eu procuro aproximar da ideia de empreendedores de políticas públicas. E também a ideia de crenças, que eu pego muito do neoinstitucionalismo, que é uma vertente aí da ciência política e da economia, que trabalha, né, com a formação de instituições, né, como que instituições informais, como a cultura, o comportamento, moldam instituições formais, né, moldam constituições, formas de governos, políticas públicas, né? E eles trabalham muito com essa ideia de que as instituições formais, elas partem de instituições informais, que seriam crenças, né, determinadas ideias ali compartilhadas pela rede dominante, né, pela elite, né, no sentido político. Então foi mais ou menos isso que eu falei anteriormente, né. Nos anos 50 e 60, ali, por exemplo, no Brasil, a gente tinha essa agenda de reforma, que ela era compartilhada por quase todos os atores políticos, independente de serem de esquerda, de direita, de serem democráticos, serem autoritários, existia essa preocupação, né, em se fazer a reforma administrativa. E aí eu trabalho isso, né, na relação com a cultura política, né, do Bernstein, aí, principalmente, e também das linguagens políticas, né, do Skinner, do Pouco, que até porque nos documentos que eu trabalho, né, relativos à reforma administrativa,
existe muito essa preocupação, né, em legitimar as reformas, né, em justificar por que está fazendo, em fazer também um diagnóstico histórico ali, né, do problema, né, comparando com períodos anteriores, comparando com experiências de outros países, né. Então, mais ou menos essas aproximações aí, né, que, ao meu ver, não dá para trabalhar esse tipo de tema, né, de objeto, nem numa perspectiva puramente histórica, né, porque não tem subsídios suficientes para isso, só que também, né, o que se pode fazer na história em relação a isso é justamente aproximar daquilo que já existe em termos de abordagem, né, e fazer essa relação com as outras disciplinas. Aí, por fim, aí eu deixei algumas referências, não coloquei todas aí. No final aqui tá essas que dos autores aí propriamente de história, né, que inclusive aparecem muito aí no edital do processo seletivo aqui, né, da área de história e cultura política, e esses outros artigos aí, né, os mais importantes talvez sejam esses dois do Frederico Lustosa da Costa, né, esse primeiro aí que fala mais da história das reformas, né, no Brasil, e esse segundo que fala mais sobre os pressupostos teóricos, sobre fontes, né? Aí ele vai falar um pouco também de onde achar essas fontes em relação a outros períodos, né? Que não são só no século XX, né? Isso pode ser trabalhado também em relação à colônia, em relação ao império. Enfim, acho que era basicamente isso. Acho que eu passei um pouco aqui do tempo, então vou encerrar por aqui. Opa, cliquei 2 vezes. Obrigada, Caio. Eu agradeço a sua apresentação. Acho que ela trouxe várias informações, apesar de você ter dito no começo que o evento já está. Nós já tivemos de fato muitos encontros, mas eu acho que você trouxe aqui informações e outras possibilidades de pesquisa que não haviam sido tratados até aqui, sobretudo esses conceitos e chaves de leitura da história política, que são super úteis e que podem ser trabalhados, né, dentro dessa perspectiva, dentro desse viés de análise, que eu acho que os alunos podem perguntar mais depois, mas eu acho que você trouxe uma série deles que instigam os alunos que têm interesse nessa linha, né, de pesquisa, a construir os seus problemas. E uma coisa que eu queria destacar da sua fala, que eu achei lá no comecinho bastante importante, é a importância de estar aberto a revisar os recortes de acordo com as demandas que a sua pesquisa vai apresentando para você. Então, no projeto, muitas vezes a gente tem uma ideia super fechada e acha que tudo vai dar certo dentro com aquela documentação, com aquele recorte que a historiografia e as suas fontes já te ajudaram a definir, mas que o andamento da pesquisa muitas vezes nos aponta outros caminhos, e é importante que nós estejamos abertos a revisar esses recortes, né, e essas opções de acordo com o andamento do trabalho. Eu vou deixar as questões para o final, como a gente tem feito nos outros encontros também. Então, vou apresentar o Luan, que é o nosso segundo apresentador de hoje. O Luan Gabriel Silveira Venturini, ele é graduado em História pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e, atualmente, ele é mestrando no programa de pós-graduação em História aqui da Unesp de Franca. Ele trabalha o jornal Opinião, sobretudo, e analisa nesse jornal o chamado milagre econômico da ditadura militar. A apresentação do Luan hoje é intitulada justamente O Milagre Econômico Brasileiro, Imprensa e História, e eu agradeço, Luan, a sua participação aqui nos nossos encontros, no nosso evento, e passo a palavra para você. Obrigado, professora, boa tarde a todo mundo. Como a professora mesmo falou, eu não sou da Unesp, eu sou de fora, eu sou da UFMS, a Federal do Mato Grosso do Sul, então acredito que a maioria não me conheça, mas só um minutinho que eu vou projetar os slides e eu começo a apresentação. Deu certo?
Deu sim. Deu sim? Aqui para mim ainda não está só ampliado. Agora deu certinho. Tá bom. Então, boa tarde de novo. Como a professora falou, eu sou o Luan. Então, primeiro de tudo, esse é o tema da minha pesquisa, eu estou no mestrado, é o Jornal Alternativo Opinião e o Milagre Econômico Brasileiro. Bem, a minha pesquisa. A primeira coisa, nesse primeiro slide que eu quero trabalhar, que eu quero apresentar para vocês, se você pretende desenvolver uma pesquisa, eu aconselho você, é uma coisa que os outros colegas já falaram, né, nas outras apresentações que eu acompanhei também, eu aconselho todos vocês a fazer alguma coisa na área que você gosta, porque dessa forma, né, a sua trajetória acadêmica, ela vai se tornar mais agradável, né, porque não adianta você fazer alguma coisa que não te agrade, isso vai tornar a pesquisa, já é algo, alguns colegas falaram, é algo individual, sozinho, que você tem que ter tempo, paciência, né? Então você faça alguma coisa na hora que você goste. Por exemplo, eu sempre gostei da ditadura militar. Quando eu entrei na graduação em 2015, lá no FMS, eu já pensava em trabalhar alguma coisa em história contemporânea, e principalmente na ditadura, que era um tema que me chamava atenção, que eu sempre gostei. E o processo seletivo, como já dito, né, eu não sou daqui, eu sou de fora, e eu me formei em 2018, e eu me formei em 2018, eu não tentei, o Caio falou isso, né, o Caio, na apresentação dele, eu me familiarizei com algumas partes da fala dele, porque eu também, eu não tentei o processo seletivo direto, então eu saí em 2018 da graduação e não tentei já entrar no processo de 2019. Eu achei melhor eu preparar o projeto, né, estudar, ter esse um ano. Então, nesse ano de 2019, eu fiquei estudando, eu fiquei preparando o projeto, fiquei lendo, né, novamente retomando as fontes, e nisso, uma coisa que eu destaco é foque no projeto e valorize também uma coisa muito importante, a orientação docente, a orientação de um professor nesse seu projeto. Lá no UFMS tinha uma professora, a professora Cíntia, e ela estuda a imprensa alternativa feminista no Cone Sul, né, na Argentina, no Chile, no Brasil, no Uruguai, e ela foi uma pessoa muito importante, né, porque ela me incentivou a fazer essa pesquisa, né, foi uma referência para mim trabalhar com imprensa alternativa, no contexto da ditadura militar, e ela também me ajudou com o projeto, então eu sempre tive um apoio. É sempre importante você ter esse contato com o professor, você não consegue fazer nada sozinho, você precisa de uma orientação, então a orientação é muito importante. Muito bem, o primeiro contato, né, com a fonte, como que se deu esse primeiro contato com a fonte? Foi através de leituras iniciais acerca da imprensa alternativa na ditadura militar brasileira. Como eu havia dito anteriormente, no slide anterior, eu tinha uma professora na graduação, a professora Cíntia, já trabalhava, né, com a imprensa alternativa, a imprensa alternativa feminista, né, nas ditaduras militares do Cone Sul. E conversando com ela, buscando mais, através das aulas dela, também por meio das aulas dela, por meio de conversas, ela me indicou algumas leituras de jornalistas mesmo, Bernardo Kucinski, o Rivaldo Schinen, autoras da história também, como a professora também Regina de Luca, que tem o livro A História da Imprensa no Brasil, Ana Regina de Luca e Ana Luísa Martins. Então, por meio dessas leituras, eu fui conhecendo mais o campo da imprensa, o campo da imprensa alternativa, e aí eu cheguei no periódico Opinião, eu cheguei no jornal Alternativo Opinião, e ali, né, nessas leituras, foi me chamando a atenção, principalmente porque se tratava de um jornal, né, ele surge em 1972, né, na década de 70, em pleno AI-5, né, em pleno contexto mais autoritário, os anos de chumbo, com mais repressão, perseguições, tortura e censura à imprensa. Então, aquelas leituras ali foi me chamando a atenção, um jornal de resistência, um jornal de oposição, formado por quem? Formado por jornalistas e intelectuais de oposição à ditadura militar. Jornalistas intelectuais que foram expulsos
de seus jornalistas expulsos das redações de jornais, intelectuais, professores de universidade expulsos dos seus cargos, né, após o AI-5 de 68, e aí eles encontram ali um meio de resistência e oposição. Então isso me chamou a atenção, foi aí que eu fui procurar o jornal Opinião, mas antes de falar um pouquinho do meu primeiro contato, então o que é alternativo? Então quando a gente fala de imprensa alternativa, o que é alternativo? Então avesso à grande imprensa, ou seja, ao contrário da grande imprensa. Por quê? Então, a imprensa alternativa, segundo o jornalista Alberto Diniz, é uma imprensa alternativa não apenas de noticiário, mas de mercado, de postura, de organização acionária. Então, por imprensa alternativa, é aquela imprensa ao contrário da grande imprensa, porque ela se segmentou em outras faixas de leitores, direcionado para outros problemas e que vivia nos jornais de sindicato, de minorias, de intelectuais, de entidades diversas, estão circulando para um público específico. Então, é um jornal em relação à postura, mercado, organização, que circula para um público específico. Então, é um jornal diferente, né? A imprensa é diferente da grande imprensa. Muito bem, então, a fonte, o Jornal Opinião, está disponível na Biblioteca Nacional Digital, mais especificamente, né, na Hemeroteca Digital. Acho que vocês conhecem o site da Biblioteca Nacional Digital, e lá, nessa Hemeroteca Digital, né, do site da Biblioteca Nacional, a gente tem uma infinidade de fontes impressas. Então, não é só a opinião, a gente tem fontes do século XVIII até o começo do século XXI, até o começo do nosso século. Então, a gente tem fontes, a gente tem jornais periódicos do Brasil Colônia, Brasil Império, Primeira República, Segunda República, Estado Novo, ditadura militar. Então, tem uma infinidade de fontes para quem quer conhecer um pouquinho da imprensa, da fonte impressa, pode ir na Hemeroteca Digital, né, fazer uma busca, uma pesquisa. Então, a partir então da primeira leitura do jornal Opinião, chamou a atenção a quantidade, né, de publicações que de alguma forma se referiam ao governo militar, né, como eu falei, em pleno contexto do AI-5, ou seja, um momento de extrema repressão e censura às liberdades, liberdade de imprensa, liberdade de pensamento, as liberdades civis. Então, um jornal, naquele contexto, disposto a ser uma resistência, uma oposição à ditadura, a mim chamou a atenção nessa primeira leitura, aí comecei, né, uma análise da fonte, comecei a olhar mais a fonte analisando e constatei, né, tratava-se de um jornal mais voltado ao campo político e econômico. Então, que por estar inserido em meio ao contexto do milagre econômico, né, os anos de 72 e 73, que é o período de maior sucesso econômico da ditadura militar brasileira, trazia em suas publicações alguns artigos voltados para o milagre e o tipo de desenvolvimento que era realizado no Brasil. Muito bem. Então, essa foi a minha primeira leitura, a primeira análise que eu tive da fonte. E, desse modo, qual que é a relevância de compreensão do milagre econômico na visão do Opinião? Por que estudar Opinião? Por que estudar o milagre econômico no jornal Opinião? Muito bem. Como dito anteriormente, foi na década de 1970, então, ano de maior repressão da ditadura militar, que houve um aumento circunstancial no surgimento de jornais alternativos em razão da censura escancarada aos grandes meios de comunicação. Assim sendo, o período dos anos de chumbo abrigava uma diversidade de veículos com caráter de resistência em todos os âmbitos, críticos à relação ao atual momento do país, além de serem questionadores sobre as imposições, as padronizações e as injustiças. E a relevância, então, de se compreender o milagre na visão da Opinião se dá pelo fato de haver, naquele momento, né, naquele momento histórico, naquele espaço, intelectuais e jornalistas reunidos em torno do objetivo de discutir sobre o que se tratava aquele fenômeno econômico, as suas consequências e os problemas advindos dele. Então, em um período marcado pela repressão, pela perseguição e censura, um grupo intelectual de jornalistas, outras vezes silenciado, utilizava-se do espaço propiciado pelo jornal para expor as suas ideias, e com isso surge uma esfera de resistência ao regime. Então, o jornal Opinião, ele surge como uma esfera, mais uma, né, nos anos 70, mais uma esfera de resistência ao regime militar brasileiro. Fontes impressas. Então, quando a gente vai trabalhar com um jornal ou uma revista, o que a gente tem que ter em mente? Trata-se de um veículo de comunicação. Então, um jornal, uma revista, as fontes impressas é um veículo de comunicação. E é um campo interdisciplinar estratégico para a compreensão da vida
contemporânea. Então, se você pretende trabalhar um tema contemporâneo, como no caso a ditadura militar brasileira, ou algum outro tema, a imprensa é um caminho excelente, é um bom caminho para você trabalhar com temas da história contemporânea. É uma excelente aliada para você trabalhar com temas contemporâneos. E também, todo documento, a imprensa, como todo documento histórico, né, é suporte de prática social, e com isso, fala de um lugar social e de um determinado tempo, sendo articulado pela intencionalidade histórica que o constitui. Portanto, a imprensa, é importante a gente também historicizar a imprensa. A gente tem que fazer esse processo, né? A gente tem que historicizar a imprensa. Mas por que é importante historicizar a imprensa com os outros documentos? Mas tratando do caso da imprensa, porque simplesmente, por exemplo, no meu caso, eu não posso ir lá no jornal, Opinião, e simplesmente tirar os artigos, as notícias, as sessões que falam sobre o milagre econômico da ditadura e integrá-los, né, na minha pesquisa, buscando, por meio disso, uma narrativa. Não é simplesmente ir lá, pegar a informação, colocar ali e fazer uma narrativa. Não, eu tenho que historicizar isso, porque o jornal, como eu falei, é prática social, né? Ele está num determinado local, ele está num determinado tempo, e ele tem as suas intencionalidades, né? Ele tem uma redação por trás, tem um dono, um proprietário por trás, muitas vezes, né, mas tratando da imprensa alternativa nem tanto, mas a imprensa busca, muitas vezes, lucrar com isso. Então, quando a gente trata de fonte impressa, a gente tem que pensar em todas essas intencionalidades que estão por trás do jornal, ou da revista, no caso. E como que a gente faz isso? Então, como que historiciza a imprensa, quando a gente vai trabalhar com uma fonte impressa? Um roteiro de análise da imprensa periódica. Essas autoras, a Cruz e a Peixoto, que são duas autoras, professoras da PUC de São Paulo, que eu utilizei algumas citações agora delas, essas duas professoras, elas têm esse artigo, elas trazem no final desse artigo um roteiro de análise da imprensa periódica. Então, a gente tem que fazer um roteiro de análise da imprensa periódica. É muito importante, porque a gente tem que identificar esse periódico, a gente tem que analisar o projeto gráfico editorial dele, a gente tem que ver também quem são os grupos produtores, né, como eu falei, quem distribui esse jornal, por onde ele circula. Então, todas essas informações é muito importante para a gente trabalhar com a imprensa. Brevemente, eu vou falar com vocês, fazer uma breve análise do jornal Opinião. Então, ele é um veículo de comunicação brasileiro, de fluxo semanal e caráter alternativo, sediado na cidade do Rio de Janeiro, e circulou entre os anos 72 e 77, 1972 e 1977, no eixo Rio-São Paulo. Ele pertencia à editora Inúbia, do empresário nacionalista e diretor Fernando Gasparian, e seu editor-chefe era o jornalista de oposição Raimundo Rodrigues Pereira, e ele teve repercussão ao lado dos também jornais alternativos, o Pasquim e o Movimento, concentrando-se na veiculação de artigos escritos por jornalistas e intelectuais de oposição à ditadura militar. Muito bem. E o meu objeto é o milagre econômico da ditadura militar brasileira, como no começo da apresentação eu apresentei para vocês. Então, minha fonte é o jornal Opinião, e o meu objeto é o milagre econômico brasileiro. Então, eu vou analisar, eu pretendo, né, na minha pesquisa, eu ainda estou no primeiro ano de mestrado, eu estou no segundo semestre agora, estou fazendo as disciplinas obrigatórias, então, a pesquisa ainda, eu estou na parte de leitura da bibliografia, estou na parte de análise das fontes, eu ainda não escrevo, eu estou na parte das ideias ainda, não tem nada escrito concreto. E o que eu pretendo fazer, então, é uma análise do milagre econômico por meio do jornal Alternativo Opinião, por meio dos artigos, dos textos, desses intelectuais e desses jornalistas de oposição à ditadura. Então, o milagre, como acho que todo mundo deve conhecer já, né? O milagre foi um momento em que a economia brasileira cresceu absurdamente, né? Então, a gente teve extraordinárias taxas de crescimento do produto interno bruto, acompanhada pela queda da inflação, né? Considerada baixa para os padrões brasileiros. E esses autores são economistas, e como o Caio falou também na apresentação dele, eu também faço uso da interdisciplinaridade. Então, a minha pesquisa não é só na área da história, então eu utilizo também cientistas políticos, eu utilizo também economistas como Veloso, Vilela de Ambiage, que são professores de economia da Unicamp. Então, eu também utilizo outras áreas para trabalhar com milagre, né? E, então, a apresentação do milagre. E, bem,
indo já partindo para o final da minha apresentação, essa pergunta, né, como o milagre foi possível? Essa pergunta, esse questionamento ali é o que direciona basicamente a minha pesquisa, né, a minha dissertação que eu estou querendo trabalhar. Então, como que esse milagre foi possível? Então, como que ele se deu? Como que ele foi possível? Então, por meio, né, por meio das leituras, da bibliografia dos economistas, cientistas políticos que eu estou lendo, também já por meio da análise, né, da fonte, por meio da análise desses artigos, desses textos, desses intelectuais, eu percebo de início, então, houve uma coalizão internacional modernizadora, ou seja, essa coalizão internacional modernizadora, ela era contrária aos interesses nacionais e populares. Quem que é esse grupo dessa coalizão? Eram os grandes empresários nacionais, os militares e o capital estrangeiro, principalmente o capital estrangeiro associado aos empresários nacionais e aos militares. Então, eram contrários aos interesses nacionais e populares. Isso leva a um golpe de 64, né, um golpe entre a elite empresarial, né, a elite econômica brasileira, o capital estrangeiro e os militares, e também a instituição militar, olhar para a instituição militar, né, que vem, né, que dá o golpe e que segue a ditadura militar, como uma instituição autoritária e respeitada. Então, a instituição militar era vista, né, como os únicos capazes de salvarem o país quando necessário. Então, pensando no contexto de crise econômica e crise política, né, que o Brasil passava com o governo João Goulart. Então, para a sociedade, né, os militares são respeitados, vistos como os únicos capazes de salvar o país, né, quando necessário. Então, uma imagem de autoridade, de competência, lealdade à pátria. Então, uma construção histórica da instituição militar. E também, outro ponto que eu analiso, também que estou analisando, é o autoritarismo enquanto parte da cultura política brasileira. Então, o autoritarismo faz parte, e a instituição militar, enquanto autoridade, né, ela é símbolo desse autoritarismo. A instituição militar é símbolo do autoritarismo que forma a cultura política brasileira. E outro ponto também é o que eu penso, esse termo, regime BA, burocrático autoritário, um regime burocrático autoritário, é um termo utilizado por uma cientista política, a professora Maria Lúcia Viana, que eu utilizo também na pesquisa, e ela fala que por meio desse regime burocrático autoritário é que o milagre também foi possível. Por quê? Porque inibiu protestos, inibiu greves, manifestações, inibiu também o aparato administrativo e jurídico, né? O aparato administrativo e jurídico do próprio Estado. Então, deixou o caminho aberto, né, para que os tecnocratas os tecnocratas e os ministros pudessem implantar os projetos econômicos, os planos econômicos, para que levasse ao milagre da ditadura. Então, por meio de um Estado burocrático autoritário, foi mais fácil, né? Inibir a administração pública, inibindo o jurídico e etc. Então, olhar também para o milagre como uma aliança entre militares e empresários. Então, eu penso numa ideia de ditadura empresarial militar, já é alguma coisa já trabalhada por outros autores, um autor que eu utilizo é o René Dreyfus, que é um livro dele bem antigo já, um autor uruguaio. Ele fala de uma ditadura civil-militar, mas dando a entender que é uma ditadura empresarial-militar. Então, é uma aliança entre militares e empresários. E também, fechando já, caminhando para o fim, entender a importância, né, do ministro Delfim Neto e dos tecnocratas para esse milagre, como que Delfim Neto influenciou, a importância política dele e dos tecnocratas para o milagre, e também as políticas, eu olho também, olhando, né, analisar as políticas econômicas como o PED, o PAEG do Castelo Branco, o PAEG, o PED, o Metas e Bases, o PND do Médici, olhar para essas políticas econômicas ditatoriais como violações dos direitos humanos. Então, é uma questão que eu tenho que trabalhar na pesquisa. E, para fechar rapidamente, o último slide, eu acho interessante quando a gente vai, né, se pretende fazer uma pesquisa, a gente olhar, né, a gente pensar para a nossa pesquisa e olhar para ela e pensar qual que é a importância social dessa pesquisa para o tempo presente. Então, qual que é a importância da sua pesquisa, qual a importância social da sua pesquisa para o tempo presente? Então, para terminar, por meio dos artigos, né, escritos pelos jornalistas intelectuais do jornal Opinião, na delimitação temporal e programa de pesquisa, constatamos que esse tema também tem a sua importância social ao demonstrar
como a ideia de desenvolvimento econômico aliado ao capital estrangeiro, ao estado de ordem e controle social, a custo da estagnação da renda e da diminuição dos direitos das classes mais baixas, estão muito presentes no atual quadro político brasileiro. Então, a gente podemos observar por meio dessa pesquisa a relação do presente com o passado, marcados pelo autoritarismo e o conservadorismo, né, advindos dos interesses particulares por trás desse desenvolvimento. Então, pensar, né, como que aquele desenvolvimento da ditadura militar, como que esse discurso, né, até hoje, está presente, muito presente no nosso atual contexto político. Acho uma coisa interessante. Só isso, só. Muito obrigado. Muito obrigada, Luan. Você trouxe aqui um outro ponto dentro da história política, e sobretudo o final, acho que deixou claro o seu objetivo. Uma coisa que a gente já discutiu em outros encontros, né? De onde você parte, o que move para fazer a pesquisa, esses paralelos que são possíveis, como é que a gente lida, né, com essas questões presentes para o passado. E também achei que você trouxe vários pontos relevantes para quem está iniciando uma pesquisa, esse movimento de entender o que os professores estudam para te dar uma dica, né, um caminho aí do que seguir e trazer a experiência de uma outra universidade que às vezes a gente acha que é tão distante, mas nós fazemos coisas muito parecidas, né? Então, o nosso métier aí aproxima. Se eu não me engano, professor, desculpa, acho que eu sou um dos poucos, ou o único, não sei, que é de fora, eu vendo as apresentações dos colegas, parece que todo mundo é da Unesp, né? Eu fiquei meio deslocado, né? Só eu de fora, assim. Não, tem outras pessoas que fizeram alguma parte da formação fora, mas eu acho que graduação e depois fizeram mestrado, doutorado, enfim. Mas eu acho super interessante ouvir pessoas de outros lugares, não só para entender as diferenças, mas sobretudo o que nos aproxima, né, nosso trabalho. O trânsito nas instituições é complicado, né? Porque assim, alguns incentivam, outros desestimulam. A gente os alunos ficam um pouco perdidos se é melhor se manter numa mesma instituição, vinculado a um mesmo grupo de pesquisa, por exemplo, ou não, ou se é legal transitar entre instituições diferentes. As agências de fomento dão indicações contraditórias em relação a isso, né? Algumas instituições parece que é bom você continuar na mesma, outras parece que é melhor você trocar, enfim, polêmicas aqui das instituições. Não tinha pós-graduação lá no FMS, é só um curso de graduação, então eu tinha vontade de fazer um mestrado, então eu tive que optar, de qualquer jeito tinha que sair da UFMS. Eu acho importante, e mesmo assim, uma coisa que a gente não comentou até aqui, e que é legal para que os alunos se preocupem da iniciação científica para o mestrado, é procurar também os outros programas de pós-graduação e entender as peculiaridades dos programas. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, que é o que é mais próximo a mim. Na Fundação Oswaldo Cruz, ela tem um programa de pós-graduação em História da Ciência e da Saúde. Então, talvez, se a sua área de trabalho seja essa, pode valer a pena procurar entender as linhas de pesquisa dos professores lá e do programa. Enfim, é uma coisa para a gente saber, né, como muitas vezes a gente vai direcionado, é até natural que a gente continue na mesma instituição, sobretudo se você já está vinculado a um orientador, a um grupo de pesquisa, mas é bem importante conhecer essas diferenças, né, e as particularidades das pesquisas de outros programas e de outros profissionais. Passo para as questões. Pessoal, por favor, manifestem-se aqui nos comentários. Outras pessoas aqui, Luan, estão falando que são de outras instituições também. Sim, eu tô Você vendo. não está só. Questões, pessoal? Vou ler aqui a do Igor para vocês. Ele tem uma questão, mas gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a ambos pelas apresentações. Vocês poderiam comentar sobre essa característica que, por vezes, se estabeleceu em nosso país, com o poder executivo sendo conduzido pelos militares? Então, uma pergunta, comentário para ambos. Mais questões?
Carol, eu gostaria de fazer uma pergunta, um pouco para os dois, e é uma pergunta, por favor, Rodolfo. E é uma pergunta bem geral, que eu acho que talvez possa ajudar também as pessoas de graduação a pensarem também sobre problemas de pesquisa, os projetos de pesquisa, que é um pouco essas comunicações entre as áreas da história, de uma história política para uma história social, para uma história econômica. Perguntar um pouco para os dois como é que eles tentam conciliar essas áreas, se essas justificativas são importantes para eles, ou se eles se concentram só dentro de uma única área da história e tentam se balizar mais por isso. Tá, já, Carol, obrigado pelas duas apresentações. Emendando na pergunta do Rodolfo, que eu agradeço, ele falou das áreas da história política, econômica, mas eu queria que, aproveitando o ensejo, se vocês também pudessem comentar um pouquinho sobre a interdisciplinaridade, que vocês dois levantaram como um aspecto relevante para a construção, tanto da pergunta, né, que conduz os trabalhos de vocês, mas também para busca de referencial bibliográfico, os interlocutores de vocês, como o Caio falou muitas vezes em evento. Então, se vocês pudessem comentar um pouquinho os desafios, as implicações, as vantagens, as desvantagens de trabalhar com essa perspectiva que é multidisciplinar, interdisciplinar. E aí, Caio, acho que você pode começar, e o Luan na sequência. Estava só esperando se tinha mais alguma questão. Bom, primeiro... Ficou meio hesitante aqui, né, a minha fala. Primeiro essa questão aí dos militares, né, no poder executivo, né, isso remonta desde o final do Império, né, assim, não sou especialista nessa questão, apesar de eu ter trabalhado ali Primeira República no mestrado, né, mas desde o final do Império, a questão da Guerra do Paraguai ali, né, os militares se sentiam desprestigiados. Depois teve também, acho que eu não abri a câmera aqui, teve também a influência positivista, né, no exército, inclusive que foi responsável pela própria proclamação da República, né, que também não sou especialista na área, mas grande parte da historiografia considera como um golpe, né, um golpe militar, a proclamação da República. E depois, na própria Primeira República, a gente teve, né, o presidente militar, que foi o Hermes da Fonseca, além dos dois primeiros, né, do Deodoro e do Floriano. Depois teve o movimento tenentista, que levou ao Vargas, né. O Vargas tinha muito essa aproximação também com o exército, com essa ala mais positivista do exército, né, no Rio Grande do Sul, que era o que se chama de castilismo, né, que surge ali no Rio Grande do Sul. Enfim, tem muita essa influência, né, e os próprios, os militares da ditadura militar, eles são, de certa forma, herdeiros também do varguismo, né, porque eles tinham essa interpretação de que, e muito influenciados também pelo positivismo, né, no sentido de que eles tinham essa ideia de que competição política, partidos, democracia, que isso gerava desordem, né? Então, você precisaria de um grupo que tivesse acima disso, né? E que conseguisse pensar racionalmente a política, né? Muito daí que vem também essa questão da ideologia tecnoburocrática, né? Inclusive, na própria história de administração pública, também o próprio Presser Pereira trabalha com isso, né? Que é uma ideia de separar a burocracia da política, né? O insulamento burocrático, enfim. E, inclusive, os militares de 64, né? Eles já vão ter essas articulações desde a Escola Superior de Guerra, que foi criada ali em 64, aliás, em 44, né? Então, eles já tinham essa articulação, inclusive eles traziam para a Escola Superior de Guerra
algumas figuras civis também, né, alguns economistas, empresários, né, que eles consideravam ali estratégicos, né, para conseguir cooptar, né, para trazer ali junto do movimento, né, depois que foi que veio a 164, e antes também, né, a própria questão do lote lá, né, na transição ali quando o Juscelino assume o poder, enfim, os militares sempre tiveram aí, né, de alguma forma, né. Depois da redemocratização, da Constituição, é que deu uma diminuída, e agora nos últimos tempos houve uma ascensão novamente, mas isso já é quase que é uma característica, né, da própria fundação da República, né, no Brasil, né? O próprio lema da bandeira, né, Ordem e Progresso, vem dessa ideia do positivismo militarista, enfim. Bom, agora a segunda questão, já respondo aqui tudo junto? Isso, pode responder o bloquinho. Tá. Essa questão da interdisciplinaridade, né, e dos interlocutores, enfim. Não sei se eu entendi muito bem a pergunta, mas eu penso que, assim, no meu caso, eu acho que é meio que inevitável, né? Até porque quando eu comecei a pesquisar esse tema, foi justamente a partir de outras leituras que eu já tinha de outras áreas, né? E depois que eu fui procurar se na história tinha algo. E aí não tinha muita coisa, né? O que eu uso, por exemplo, propriamente de historiadores, além desses que eu citei na apresentação, né, que eu uso mais na parte teórico-metodológica, né? Eu uso, por exemplo, alguns historiadores aí clássicos, né, do regime militar, por exemplo, como Marcos Napolitano, Thomas Skidmore, né? E vai dar mais um contexto geral ali, mas não entram especificamente nessa parte da reforma administrativa. E assim, é interessante esse diálogo, né? Igual eu falei, existe também, existem abordagens históricas que são feitas por outras áreas, né? Na economia existe muito, né? O próprio artigo aí até que o Luan citou, né? Do Jean Piaget e outros autores, né? Tem alguns. O próprio Jean Piaget organiza também um outro livro de história econômica, tem vários outros também, enfim. Na história política, a mesma coisa, né? Tem pela ciência política, e na história da administração, pela ciência política e pela própria administração, né? Então, só que é uma abordagem que é diferente. Eles falam sobre assuntos de história, mas não é com uma abordagem histórica, é com uma abordagem específica das próprias áreas, tem objetivos diferentes, né? Eu acho que a história ela tem um caráter um pouco mais descritivo, né, quando vai tratar dessas questões, de entrar mais nos detalhes, entrar mais nas nuances, né? Por exemplo, as fontes que eu uso, eu achei elas nas referências a artigos que eu tinha lido, né, sobre o tema. E depois eu fui ver as fontes primárias, né? E eu procuro trabalhar com questões justamente que esses outros autores não trabalhavam, pelos próprios objetivos ali específicos que eles tinham, né? Muitas vezes de ver mais os resultados, de traçar uma visão mais panorâmica. E, no caso, eu procuro destacar mais a questão, igual eu falei, da linguagem, né? De entender os atores no tempo deles, né? E não necessariamente o que foi o desdobramento daquelas ações e daquele período, né? Então, acho que é mais ou menos por aí, né? Mas é bastante enriquecedor também, né? Porque a gente
a gente tem alguns contatos que nos temas clássicos, digamos, de história, a gente não teria. Tanto que o pessoal de história, quando vai falar das referências que usam, fala mais historiografia, né? Nas outras áreas, o pessoal fala literatura, né? Literatura de economia, literatura de ciência política. De tanto eu ouvir o pessoal falar isso, de ler isso, eu já não, mesmo eu sendo da história, eu já não falo historiografia mais, eu falo literatura, né? Então é uma questão aí que a gente acaba incorporando, mas é muito interessante, só que tem que ter esse cuidado, né? Porque as abordagens, os objetivos são diferentes ao trabalhar o mesmo tema, né? Como eu falei, muitas vezes a administração pública, a ciência política, a economia preocupa mais com os resultados, com os desdobramentos, né? Tem muitas vezes uma visão teleológica, uma visão etapista, né, dos fatos históricos. E a história preocupa mais com as nuances, né, com entender o contexto, com entender o momento ali em que os atores estão inseridos. Posso falar agora, né? Então... Pode sim, claro. Só sobre a questão do comentário sobre a característica, né? Essa questão dos militares, do autoritarismo, eu queria destacar um artigo do professor Rodrigo Pato Samota, que é professor da UFMG, e ele trabalha a ditadura militar, né? E o Pato Samota, ele tem um artigo chamado Cultura Política e Ditadura, um debate teórico historiográfico, e também esse livro aqui da professora Lilian Schurtz, acho que vocês devem conhecer, que é sobre o autoritarismo brasileiro. E então, esse livro e esse artigo do professor Rodrigo Pato Samota, sobre a cultura política, eu já li o artigo, li um pouco do livro também, não terminei de ler tudo, mas estou lendo, e entender, então, tipo assim, a primeira coisa é entender a instituição militar como, em todos os momentos de crise, eu ainda falei na minha apresentação ali no final, né, a instituição militar, em todos os momentos de crise, né, de revolução, de revoluções, de crises que o Brasil passou, ela estava presente. Então, principalmente, que a gente pensar, a Lilian Schurtz fala no livro dela, que tudo começou com a Guerra do Paraguai. Então, a Guerra do Paraguai ali, né, quando os militares ganham a Guerra do Paraguai, né, o Exército Brasileiro, então a instituição militar naquele momento, ela, né, se torna algo, como que eu vou falar, ela ganha créditos, né, com a sociedade de modo geral, então ela é vista como a responsável em resolver os problemas quando necessário. Então, quando se precisasse, a instituição militar ia resolver. Então, foi assim com a Guerra do Paraguai, foi assim, né, em 64, quando a gente fala de ditadura, quando a gente fala de golpe de 64, então, há um momento de crise política, crise econômica passada pela sociedade, a classe média, a imprensa, os políticos também, então, os civis, de modo geral, aclamando para que a ditadura, para que os militares, né, tomassem o poder, etc, etc. Então, é uma construção histórica da instituição militar como a única capaz e responsável de resolver os problemas da sociedade. Então, isso começa ali já com a Guerra do Paraguai e vem desde então. E outro segundo ponto, não sei se ficou claro, mas o segundo ponto, entendeu, ainda falei também na minha apresentação, bem brevemente, né, o autoritarismo como parte da cultura política brasileira. Então, o Rodrigo Pato Samota fala isso nesse artigo dele, que eu citei, e entendeu o Brasil como uma sociedade, né, autoritária. Então, o autoritarismo já faz parte já faz parte, né, da sociedade brasileira desde o tempo, né, se pensar do tempo da colônia, quando os portugueses chegaram ao Brasil e conquistaram de forma autoritária esse território, e assim passa no Brasil Império, passa na Primeira República também. Quando a gente entra na República, os primeiros presidentes que a gente tem na República são militares. E então essa questão do autoritarismo como parte da cultura política brasileira também, que já vem desde muito tempo atrás. E então isso leva, a gente tem então uma instituição militar respeitada, e o que a gente vê hoje, né, militares ocupando cargos políticos, deputados, senadores, ministros, porque isso já faz parte então
né, a instituição militar como respeitada pela sociedade, como, né, servindo a população de forma leal, servindo a pátria, e esse autoritarismo como parte da cultura política brasileira também. E o segundo ponto, né, eu concordo com o Caio, quando o Caio falou que é inevitável, a gente tem que trabalhar no meu caso, estou trabalhando com o milagre econômico brasileiro. Então, é um milagre econômico, eu tenho que trabalhar com economistas, eles me dão suporte, eles me dão auxílio, conceitos, né, termos, às vezes eu estou lendo o jornal, ele é escrito por intelectuais, como eu falei, muitos economistas. Eu li o artigo do Paul Singer, do Celso Furtado, já li artigo do Fernando Cardoso, que é sociólogo, então, economistas, então, falando sobre economia, então não tem como eu fugir disso, eu tenho que ler esses autores, essas referências, porque às vezes eu estou lendo ali o artigo, eu estou lendo a fonte, né, o jornal, e eu me deparo com certos termos, algumas coisas que eu não conheço, não tenho familiaridade. Então, a economia, né, a ciência política me dá esse suporte para eu poder ler a fonte, né, poder me debruçar de uma melhor maneira. E eu não falei no início, mas eu sou orientando de mestrado a professora Rita também, que é a orientadora do Caio, eu esqueci de falar, mas a professora Rita Biazon também é minha orientadora, e eu lembro que quando a gente, eu lembro que a primeira reunião que eu tive com ela, logo que eu passei no processo seletivo, no meu projeto, eu não citava, eu queria falar sobre o milagre econômico, mas estava com uma perspectiva muito da história. Aí ela falou para mim, mas você sabe que você tem que ler economia, né? Você tem que trabalhar com economistas. Você já leu alguma coisa sobre? Eu falei, muito pouco, um artigo e tal. Não, você tem que se debruçar. Aí ela me deu referências, cientistas políticos, economistas. Aí eu fui ter acesso, né, a outro. Então, essa interdisciplinaridade é muito importante, porque se eu quero trabalhar com um milagre, o milagre econômico, né, que é um fenômeno econômico pertencente ao campo do político, mas é um fenômeno econômico. Então, tem certas particularidades, características que não tem como fugir. Então é isso. Eu acho que é isso mesmo. E é mostrar para os alunos, muitas vezes, se a bibliografia que você está manejando ela não oferece as respostas, onde procurar. Sim. E outras áreas acessórias, esse é um dos desafios e que o amadurecimento na pesquisa vai mostrando, que é justamente você encontrar outros lugares para responder às suas questões, né? Então, as ciências acessórias, vamos falar assim, elas vão odiar, os economistas vão odiar que a gente diga que eles são acessórios para explicar a história, mas, enfim, nessa perspectiva, né, que nos ajudam a entender esses movimentos que são questões históricas e que precisam de um aporte, né, de outras ciências para serem respondidas. Pessoal, mais questões? Não temos mais questões? Eu posso fazer uma? Por favor, Caio. Não, é pro Luan, né? Já que o meu tema intercala um pouco também, né, com o dele, né, sobre ditadura militar. Você fala, eu ia perguntar dessa questão se você trabalhava com os economistas também, né, com essa literatura, né, mas aí você já respondeu, né? Eu ia perguntar justamente se você trabalhava só com a imprensa, ou se você fazia também esse cruzamento com as referências propriamente, né, da história econômica, enfim, né? Mas acho que já tá respondido. Inclusive, eu trabalho acho que com três, os mais clássicos, né? Que são da literatura de história econômica feito pela economia, né? Que é o Ordem do Progresso, né? Que é do pessoal da PUC-Rio. Tem o Economia Brasileira Contemporânea do Jean Biagi e outros autores, né? Que são da FGV. E o outro, Economia Brasileira Contemporânea, o mesmo nome, que é do Amaury Gremot e outros autores aqui da FEA, né, da USP de Ribeirão, né? É uma leitura bem interessante, porque realmente eu acho que na história, quando eu trabalho na história, essa questão, ou pelo Marcos Napolitano, pelo Skidmore, eu acho muito panorâmico, assim, né, a discussão das questões econômicas, né? Então, na economia mesmo, a gente acaba tendo uma abordagem mais consistente. E outra coisa que eu queria perguntar também
você usou ali o termo ditadura empresarial militar, né? Sim. E alguns autores, igual eu falei do Marcos Napolitano, ele contesta o próprio conceito de ditadura civil-militar, né? O que ele coloca? Apesar dessa tecnoburocracia civil, né, ser um dos sustentáculos do regime militar, e apesar do golpe militar ter sido amplamente apoiado pelos civis, os civis não tinham protagonismo político no regime militar. Um exemplo, talvez, dos maiores é o Carlos Lacerda, né, que ele foi um dos grandes articulador, era um grande opositor do Jango, né? Depois foi um dos grandes articuladores do golpe militar também, e ele é completamente escanteado, né, pelo regime militar, né? Então ele coloca isso, que politicamente era um regime militar que usava da tecnoburocracia civil, né, como um sustentáculo, né? E a tecnoburocracia civil aproveitava desse espaço porque eles teriam posições de destaque, né, em ministérios, né, igual o Delfim aí, o Roberto Campos antes, né, todo esse pessoal, eles tinham ampla autonomia, né? O Delfim, inclusive, é conhecido como o czar da economia, né? Ele deve ter sido a figura civil ali com mais poder político, né, na ditadura militar, mas era um poder político ali de fazer políticas públicas, não era um poder político efetivamente, né, então tem essa questão também. E essa questão do empresariado, a gente vê que depois do choque do petróleo ali, né, 73, que vai marcar justamente o fim do milagre, né, o empresariado passou a se organizar contra a ditadura militar, né? Foi inclusive tido, né, como uma das causas aí, né, da queda da ditadura militar. Inclusive o Marcos Napolitano e outros autores usam o termo rebelião empresarial, né? Que o pessoal fala, olha, já deu, né? Já não vamos apoiar mais, é melhor a gente aqui mudar eles já entendiam que o modelo desenvolvimentista ali não estava funcionando mais, enfim. E a ditadura teve também, né? Teve diversas fases econômicas, né? Teve a fase de ajuste ali no Castelo, depois teve a fase do milagre, depois do choque do petróleo com o Geisel, né? Tem o segundo PND, enfim, no Figueiredo já tem uma outra abordagem também, que hora ele tenta uma abordagem mais ortodoxa com o Simonsen, e aí o Simonsen daí 5 meses sai e volta o Delfim, enfim, né? Era uma... que muitas vezes a gente imagina a ditadura militar como se ela fosse um bloco só, e não era, né? Foi um período muito heterogêneo. Então eu acho que talvez você procurar dialogar essa questão do termo, né, ditadura empresarial militar, justamente, né, aí ver essa abordagem aí do Napolitano, e essa outra questão também, né, que os empresários ali, o empresariado nacional apoiou ali até certo ponto só, e depois eles começam a se organizar contra. Posso responder, professora? Claro, por favor. Só rapidinho, para não estender muito, eu agradeço ao Caio pela contribuição, pelos comentários, e no começo, quando ele falou do Marcos Napolitano, professor da USP, eu também utilizo, né, o Marcos Napolitano na minha pesquisa, e realmente ele traz uma abordagem histórica, né, sobre o momento da ditadura militar, ele também no livro dele, né, 1964, a história do regime militar brasileiro, ele traz uma abordagem histórica do milagre, e como o Caio falou, é isso mesmo, o Napolitano, né, como historiador, parece que não fica lendo as fontes, né, não fica ele não me dá um apoio suficiente para eu conseguir me debruçar em cima das fontes e conseguir produzir, caminhar com a minha pesquisa, né, de outra maneira. Então, os economistas, como o Caio já também citou, eu citei o Jean Biagi, entre outros economistas e cientistas políticos também, dá esse suporte. E quando o Caio falou sobre essa questão, né, que eu falei, ditadura empresarial militar,
E, então, é um termo, né, utilizado, como eu falei, pelo René Dreyfus, que é um historiador uruguaio, já um livro mais antigo. E assim, então, cara, tipo assim, é que esse conceito, esse termo, né, ditadura empresarial militar, ele vem sendo rediscutido, né? Tipo, se é ditadura militar, ditadura civil militar ou ditadura empresarial militar. Então, tem uma discussão na historiografia sobre como conceitualizar melhor, né? O que foi a ditadura. É porque quando a gente fala civil, acho que fica muito amplo, né? É tipo civil. Então, civil quem são esses civis? É a imprensa, os políticos, porque até certo momento os políticos estavam junto com a ditadura. Depois, né, como você falou do Carlos Lacerda, entre outros políticos, eles foram sendo colocados de lado. Então, quem que ficou dando apoio a essa ditadura? Quem que foi o suporte? Então, os empresários, né, continuaram ao lado da ditadura. Por quê? Porque os militares colocaram, por meio de um regime autoritário, burocrático, burocrático autoritário, colocaram em prática políticas econômicas que beneficiaram o empresariado. E eu não estou falando só do empresariado nacional, né? Eu estou falando do empresariado internacional, eu estou falando do capital estrangeiro, a entrada das multinacionais aqui no Brasil, né? A entrada do capital estrangeiro foi extremamente beneficiado por essa ditadura militar, essa ditadura empresarial militar, né? Então, esse regime autoritário, esse regime burocrático autoritário, beneficiou a entrada do capital estrangeiro. Então, quando eu falo, né, eu penso em trabalhar, né, com essa questão de uma ditadura empresarial militar, é nesse sentido. A entrada do capital estrangeiro, então, o apoio, né? Não sei se vocês viram, mas essa semana, acho que foi quarta-feira, se eu não me engano, quarta ou ontem, quinta, saiu uma reportagem que a Volkswagen vai ter que pagar 36 milhões de reais em reparação aos seus ex-funcionários e familiares desses ex-funcionários, porque ela ajudou, ela colaborou, né, com a repressão, com a perseguição de seus funcionários, ela colaborou de forma ativa com a ditadura militar brasileira. Algo já também aconteceu, algo que ocorreu também na ditadura argentina, né, o apoio, né, das multinacionais, desse empresariado, né, à ditadura. Então, não é nada, né, nada concreto, mas é uma coisa que eu penso em trabalhar por essas razões, e é isso. É uma ideia minha, mas eu falei, não é nada fechado, tem, igual você falou, do Marcos Napolitano, né, essa revolta do empresariado nacional em relação ao desenvolvimentismo, que já não era mais como antes, mas eu acho que é de se pensar, né, essa aliança entre o grande capital e os militares, entre o empresariado e os militares. Basicamente isso. Eu acho importante fazer discussão, né? Porque acho que, assim, na história a gente tem essa abertura, né? A gente pode usar determinada abordagem, né? Uhum. Mas, igual você falou, essa abordagem aí do Dreyfus, ela já é um pouco mais antiga, né? A discussão, mais igual esse livro do Napolitano aí é de 2014, né? 2014, como foi 50 anos do golpe, saiu um monte de bibliografias, né? Ali de balanços, né? Sobre o regime militar. E eu acho interessante que ele faz essa discussão com o Carlos Fico, né, e outros autores que usam o termo aí ditadura civil-militar. Eu, no meu caso, eu nem trato muito do contexto do golpe, não, porque senão dá outra tese, né? Mas, assim, eu acho interessante fazer a discussão e optar, né, e justificar. Você fala, olha, tem tal abordagem e também tem outras, e eu estou optando por essa por causa disso. Né? Uhum. Que às vezes se a gente, inclusive, né, dependendo da banca, né, de qualificação de defesa, pode ter esse questionamento, né? Fala, olha, você está usando aqui, mas por que você não falou do outro aqui que tem essa visão diferente, né? Uhum. Então é mais ou menos nesse sentido, né? E aí depende, eu acho também que varia também com o objeto específico, né? Sim. No meu caso, encaixou melhor trabalhar com o conceito de regime militar e que essa tecnoburocracia era um sustentáculo ali do regime militar. Mas é também uma discussão aí que é aberta, né, até hoje, né? Não se tem um paradigma estabelecido, né, um consenso estabelecido. Sim, isso mesmo. Eu falei, é uma discussão. Só para fechar, professor,
Eu participei, né, no meio dessa pandemia, está tendo muito evento online, né, muita palestra e etc. Eu participei de um debate com 2 professores da UERJ, o Daniel Pinha e a professora, acho que Beatriz Moreira, o nome dela, se não me engano, Beatriz Moreira e o professor Daniel Pinha da UERJ, e sobre o tema da ditadura militar, e né, a professora Beatriz Moreira, o Daniel Pinha, chegaram a comentar, chegaram a falar sobre essa volta, né, de repensar algo já trabalhado, igual o Caio falou lá atrás pelo Dreyfus, né, essa ditadura empresarial militar, voltando uma rediscussão, né, desse termo, novamente na historiografia sobre a ditadura militar. Então, por isso que eu estou citando, porque é algo que vem sendo, o Caio falou, né, é uma coisa que vem sendo rediscutida novamente pela historiografia. É isso. Obrigado. Eu que agradeço, e é bem legal quando vocês conseguem, parece que deu certo a mesa, a organização das mesas, quando os palestrantes, né, têm questões em comum, então a organização do evento fica satisfeita que foi uma boa junção. Bom, meninos, como não temos mais questões, eu agradeço mais uma vez a presença de vocês, a disponibilidade em apresentar os trabalhos. Convido a todos para a nossa última semana de ciclo do Trajetórias de Pesquisa, na verdade, no encontro da semana que vem, na terça-feira. Então, a gente vinha se encontrando de quarta e sexta, então, na semana que vem, excepcionalmente, terça e sexta. Então, nos vemos mais uma vez na terça-feira para a última semana, e agradeço mais uma vez a presença de vocês e de todo mundo que está participando ativamente aqui no nosso encontro. Muito obrigada e até terça. Obrigado, professor. Obrigado. Obrigado, gente. Até mais.